Olá, sejam bem-vindos ao Cantinho do Folclore, um programa da Fátima Macedo, uma senhora por quem eu nutro uma grande amizade e admiração, que tive o prazer de conhecer aqui há uns anos a esta parte, há meia dúzia de anos, quando estive no Rio de Janeiro e ela me entrevistou, e por quem eu nutro realmente um carinho especial, pelo facto de ser nossa colega, todos aqueles que defendem e divulgam a cultura popular e tradicional portuguesa. A pergunta que me foi feita foi para explicar a minha trajetória, digamos assim, ou melhor dizendo, se calhar, a forma como eu cheguei ao folclore. Eu devo dizer que a minha área de formação é mais de teatro que de folclore, embora hoje é o folclore, deixei o teatro e deixei também a rádio. Esta trilogia importante, que é teatro, jornalismo e rádio, foi aquilo que me chegou, ou que me levou, melhor dizendo, aos caminhos do folclore, enfim, ao mundo maravilhoso destas tradições populares de Portugal. O teatro porque foi através, enfim, da minha participação do teatro, escrevendo e interpretando também, dando a minha cota parte na interpretação dessas e de outras peças, que me levou a ser convidado para, alguns anos a esta parte, há muitos anos, já ando nisto há meio século, para a apresentação de um festival distrital de folclore que acontecia todos os anos na feira de São Mateus de Viseu. Eu sou de Viseu. O jornalismo, pelo facto de escrever num jornal do qual fui coautor, sobre temas do folclore distrital. E da rádio também pelo facto de eu ter um programa de rádio durante alguns anos que versava a cultura popular portuguesa como base, como apoio, tendo depois também, enfim, vários braços, onde a poesia e a divulgação de outros valores, portanto, de cancionetistas, de gente que de qualquer modo dava o seu contributo para a divulgação da cultura desta região de Viseu, estava patente nesse programa. Depois, o facto também, acima de tudo, e realmente o grande facto, de ter sido convidado para ser locutor oficial da Feira de São Mateus, onde eu fiz durante 25 anos seguidos. Não só na apresentação dos espetáculos onde apareciam os artistas, que eram os grandes cabeças de cartaz, mas onde o folclore tinha realmente o seu cantinho de folclore muito próprio, e que tinha realmente aquelas pessoas que não deixavam de estar presentes nos dias em que a Feira de São Mateus tinha também o seu folclore. Aliás, eu tive a oportunidade, e essa é realmente uma das coisas que, enfim, ainda hoje recordo, muita saudade, porque tive o gosto de apresentar, não só na Feira de São Mateus, mas também a nível deste país chamado Portugal, espetáculos onde a presença de grupos de folclore, rechos de folclore, de cariz popular português, mas sediados no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, estiveram presentes. Perdão, eu recordo-me, por exemplo, desse recho português onde aparecia a Dona Bem-vinda. Apresentei a Dona Bem-vinda algumas vezes, e também o hoje colega, o nosso amigo comendador César. Recordo-me também, por exemplo, do Aroca Barra Clube, onde fazia parte, e penso que ainda faz parte, o Celso, um elemento que é de Viseu e que andou comigo na escola primária, da Casa de Viseu, da Casa do Distrito de Viseu, melhor dizendo, com pessoas com quem nos ligam umas grandes amizades, o Flávio Martins, o Dr. Flávio Martins, o António Cardão, a irmã do António Cardão, também Portugal Canta Brasil, com o radialista Simões, com quem tivemos também o prazer de contactarmos aqui em Portugal, e também estou-me a lembrar dos Camponeiros de Portugal, com essa figura carismática também do folclore,
que é o meu amigo o Manel Matos. Hoje eu sou o Miguel Almeida, ainda não me apresentei, Miguel Almeida, sou o coordenador do Conselho Técnico Regional de Viseu, Beira Alta, Dão Lafões e Terras do Demo da Federação do Folclore Português. Beira Alta, Viseu, Dão Lafões e Terras do Demo é uma área geográfica de grande dimensão. Engloba a Beira Alta interior não serrana, portanto aquele espaço geográfico que nós denominamos, nós os etnógrafos, os folcloristas, denominamos de região beiraltina não serrana, as terras de Lafões, nessa trilogia importante, que é São Pedro do Sul, que é Vozela, que é Oliveira de Frades, e depois também as chamadas terras do Demo, aquela parte já que tem a particularidade de ter ali já o Douro a espreitar, embora nós sejamos beirões. Depois também pelo facto de continuar, de alguns anos esta parte, a minha participação em escrever sobre temas da cultura popular portuguesa, portanto sobre folclore, em revistas e alguns jornais. Neste momento estamos a fazer um trabalho que reputamos a maior importância, que é um trabalho na revista Animarte, uma revista sociocultural, uma revista que também depois publica livros, mais tarde, tem a sua gala de promoção e de entrega de prémios nas várias vertentes da cultura, do desporto e também da área social todos os anos, uma espécie de Globos de Ouro. E também estamos a fazer, dizíamos nós, portanto, um trabalho sobre os grupos federados do distrito de Viseu para depois ser publicados em livro. Aliás, sobre livros também, já escrevi 2 livros, um deles exatamente sobre folclore, ou seja, usos e costumes. O nome é Coisas da Nossa Terra, usos e costumes rurais na volta do ano. Portanto, desde o Natal até ao outro Natal, passamos em revista aquilo que acontecia no modus vivendo do povo português, em coisas que, sendo aqui na nossa região de Viseu, são coisas que são praticamente transversais. Devo dizer também que nunca pertenci a grupo de folclore ou grupo de cantares, portanto, nenhum grupo que tenha a ver com a temática da regionalidade e dos usos e costumes. Eu nunca pertenci a nenhum grupo, nem nos seus órgãos sociais, nem nunca cantei, eu não tenho voz para cantar, nem nunca dancei, porque também tenho um pé de chumbo. Mas isso foi sempre, se calhar, uma arma, deixei passar a expressão, porque dava a imagem de isenção, uma vez que a maior parte dos meus colegas tem que necessariamente pertencer a grupos de folclore. Eu estive sempre fora dessa área. Continuo, e é isso que ainda hoje me prende ao folclore. Deixei praticamente a área do teatro e o radialismo, a área da rádio, em favor de folclore, porque normalmente estas coisas ocupam-nos os fins de semana, e os fins de semana só existe sábado e domingo em cada mês, e das duas uma, ou vou para o teatro, ou vou para a rádio, ou vou para o folclore. Então mantenho-me de folclore, até porque tenho realmente responsabilidades hoje inerentes à função que exerço, conjuntamente com mais 4 conselheiros da Federação. Eu devo dizer que ainda hoje a apresentação de festivais de folclore estão na razão de ser da minha existência. Enquanto puder, vou continuar. Recordo, por exemplo, que nestes 2 últimos anos na Feira de São Mateus tive a oportunidade de organizar um grande desfile sobre trajos populares da nossa região. E este último espetáculo do ano passado, este ano não há Feira de São Mateus, infelizmente, mas o ano passado tivemos em palco 200 pessoas, 200 elementos, envergando os trajos tradicionais da nossa região, realmente num espetáculo que, eu diria, deixei passar a vaidade, memorável. Eu estive há meia dúzia de anos, portanto em 2014, no Rio de Janeiro,
a convite da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, Grão Vasco, Viseu, para fazer algumas palestras, melhor dizendo, algumas conversas sobre folclore com alguns grupos e algumas casas. Estou-me a lembrar, por exemplo, que estivemos na Casa do Distrito de Viseu, estivemos na Casa das Beiras, no Arroca Barra Clube, nos Camponeses de Portugal. Aliás, até na altura, Camponeses de Portugal faziam 47 anos de existência e eu tive o grato prazer de apresentar um festival onde estiveram, e agora vou-me servir aqui, numa cábula que já não me lembro bem, onde estiveram os grupos seguintes: Camponeses de Portugal, Lavradeiras de Portugal, Aroca Barra Clube, Casa do Distrito de Viseu e o grupo Maria da Fonte. Espetáculo lindo, onde realmente se respirou ali Portugalidade, queria dizer, em pleno coração do Rio de Janeiro. Ora bem, hoje a Fátima Macedo pediu-me para falar um pouco sobre a minha presença no folclore, como é que eu cheguei lá. E só pode ser isto, porque um vídeo de curta duração não dá para mais. Eventualmente, no futuro, se houver interesse e se acharem por bem, então podemos falar sobre todas as coisas que o folclore comporta, que são os usos, os costumes, ou seja, o cotidiano, a maneira de ser, de estar do povo português, numa época convencionalmente adstrita aos fins do século XIX, primeiro quartel do século XX, portanto, a sua maneira de ser, de estar no espaço geográfico onde está inserido, porque o folclore tem destas curiosidades, chamemos-lhe assim. As pessoas que são da Serra são diferentes das pessoas do Val, as pessoas das áreas ribeirinhas, das margens do rio, são diferentes das zonas do litoral. Portanto, um país tão pequeno como o nosso e tem tantas e tantas diversidades, e é isso que nos realmente leva a gostar destas coisas da tradição. Todos os dias aprendemos coisas, e também podem ter certeza que ninguém tem a verdade toda. Ninguém sabe tudo sobre estas coisas da tradição. A verdade de uns, às vezes, não é a verdade de outros. Por uma razão, é porque a civilização não chegou a todos os espaços geográficos, a todas as aldeias, a todas as cidades ao mesmo tempo. O nosso país é pequeno, não tem nada a ver com o Brasil. No Brasil as diferenças então são abismalmente maiores. Mas aqui também, num espaço pequeno, as pessoas são diferentes. Porque, por exemplo, a luz elétrica não chegou a todas as aldeias ao mesmo tempo. Portanto, as coisas não chegaram ao mesmo tempo, o que quer dizer que cada povo, inserido geograficamente naquele seu rincão, naquele seu cantinho, foi absorvendo a cultura. Melhor dizendo, o progresso em espaços e não todas da mesma forma. Enfim, se calhar vale a pena num futuro, se a Fátima quiser, falarmos sobre religiosidade, sobre trabalho, sobre o lazer, sobre a doença e a cura, as rezas, as mesinhas, as lengas-lengas, as crenças, as feiras, as festas, as romarias, a maneira de usar os trajos, como se usavam quando se usavam, como se cantava quando se cantava, onde se cantava, quando se dançava, o que se dançava e onde se dançava. Bom, são temas que dão ou darão para mais alguns vídeos, não necessariamente para este. Ainda sobre o espaço geográfico, porque a coisa mais importante para se criar um grupo de folclore, um rancho de folclore, é situá-lo no espaço e no tempo. Portanto, no tempo, então limitamos a esse tempo e as pessoas têm que pensar, fazer e reproduzir aquilo que foi a vida do povo desse tempo e no seu espaço geográfico, porque isso é que é importante. A geografia é que dita, deixem passar lá este termo assim já mais, enfim, mais moderno, as modas, ou seja, a forma de vestir, a forma de cantar, de dançar,
essas coisas são tão diferentes, tão lindas. Só vos digo uma coisa assim para terminar. Quem entrar neste mundo maravilhoso, que é o mundo do folclore, nós aqui chamamos o mundo das tradições, das duas uma, ou se vacina e não entra, ou se não é vacinado, isto é pior que o coronavírus. Isto é uma praga que a gente não sai de cá, porque todos os dias, repito, todos os dias, sem exceção, nós, os etnógrafos, os folcloristas, a gente do mundo da tradição, como é a Fátima deste cantinho, todos os dias aprendemos coisas novas. Passem bem, recatem-se, cuidado, que a pandemia anda aí, mas isto vai acabar e um dia destes nós vamos nos encontrar, ou aí, no Rio de Janeiro, ou aqui na minha cidade de Viseu. Passem bem.